diria que as bruxas seriam as grandíssimas responsáveis por salvar a Marvel? Vou contar pra vocês quem diria isso. Eu, Giovanna Pagano e Pepe! Uhul! Exatamente. Eu diria que as bruxas realmente salvaram a Marvel, até porque os Skrulls não conseguiram. Eu acho que os Skrulls... os Skrulls, eles talvez terminaram de matar a Marvel. E aí, agora, graças a Deus, a série da Agatha finalmente está entregando os louros que a Marvel merece. Gente, pra quem não sabe, o Pepe, ele normalmente tá no backstage, ele trabalha com edição, então vocês estão sempre elogiando a edição. Ó, em Anéis de Poder, eu vejo todos os comentários, todo mundo sempre elogiando a edição. Salva de palmas para o Pepe e equipe. E Obrigado, Pepe gente. tá sempre mais no foco agora também em redes sociais. Vira e mexe tá contando uma fofoca ou outra, um conteúdo ou outro, inclusive de Agatha. Exatamente, eu tô... Devem ter me visto já falando do Do Pediri Pediri. nas redes do Omelete. Então, assim, o Jay-Z tá atrás de mim, o Pediri também. Bom, e hoje a gente convocou o Pepe aqui pra termos essa discussão sobre Agatha. A gente sabe que vocês estão pedindo bastante, aí alguém sempre vai virar e xingar. Não, ninguém tá pedindo nada. Vou pedir depois pra galera da edição pegar os comentários que estão pedindo. Sim. Pra vocês saberem, a gente não ia fazer cobertura de Agatha, a gente resolveu fazer porque tem bastante gente engajando, bastante gente gostando. E a gente achou necessário trazer um bate-papo pra, enfim, destrinchar algumas coisas, trazer algumas teorias e falar sobre o episódio. Então, bora, Pepe? Bora. E eu acho que o mais legal de Agatha é justamente isso. Ele tá trazendo de volta algo que eu não sentia nas séries da Marvel há muito tempo. Que é essa possibilidade da gente conseguir fazer um destrinchado. Teorizar. Teorizar Desde em cima das WandaVision coisas. a gente não tinha... Exatamente. Cadê o Mephisto, né? E agora Mas- temos o Mephisto de fato. Então por que não teorizar em cima disso? Exato. Ó, eu particularmente gostei muito desse quinto episódio. Acho que a galera, no geral, teve uma recepção bem positiva, até porque tivemos grandes revelações. Mas vamos começar do começo. A gente tem uma cena bem bacana envolvendo uma fuga com as Hexenbenzen, que é vassoura de bruxa em alemão. Sim, que eu jamais vou conseguir falar esse nome, então fico feliz que você tenha conseguido. São as vassouras, que elas fizeram, inclusive, uma coisa meio rústica, puxaram da árvore. Ali. Eu Exato. achei muito legal isso. Pessoal achei muito meio legal. mão de obra e tal, Sim. estão botando o trabalho pra jogo. E achei essa cena muito divertida, delas como bruxas mesmo, né? Nessa temática um pouquinho mais raiz. E é engraçado também que eu acho que a Lilia que vira e fala: a gente não usa mais vassoura, elas- porque fica vinculando a doméstico. Sim, elas tiram o sarro. Essa cena aí, a gente já tinha visto no trailer, né? Passou um pedacinho dela no trailer, bem rapidinho, quando saiu. E eu achei muito legal, porque quando eu vi, eu falei, nossa, meio clichê, né? Ter Sim. esse negócio. Mas aí o jeito como eles constroem isso na série é justamente brincando com isso. Ela fala que é da vida do doméstica, clichê, da assim. vida doméstica. Elas falam que comercializou tudo, Hollywood estragou as bruxas. Elas falam isso em vários episódios, né? Sim, Várias sim. vezes elas já falam sobre como Hollywood estragou as bruxas. Então, essa cena, pra mim, eu gostei bastante. É uma metalinguagem legal. E eu gosto também, fazendo mais um adendo à queridíssima Aubrey Plaza. Ela é uma das minhas atrizes favoritas da atualidade. Eu acho que ela tá se divertindo muito nesse papel. Muito. Tá incorporando a bruxa que tá dentro dela, risada, Esse se episódio divertindo. foi o que ela mais... Brilhou, assim? Foi. Eu achei, assim, porque ela não era o foco nesse episódio. Não. Mas mesmo ela não sendo o foco, os momentos em que você percebe que ela tá ali, ela fez questão de se fazer notada, sabe? Ela Total. dava uma risadinha ou outra, falava umas coisinhas ou outra que você fala, nossa, não tem como não perceber essa personagem que tá ali. Eu acho que é exatamente isso, e principalmente falando de foco, acho legal a gente citar que o foco desse episódio é o trial, né, o desafio Sim. da Agatha, que me surpreendeu demais, Pepe, porque eu imaginava que em sendo Agatha seria o Ia ser o último último, desafio. Então, quando a gente entra na casa, a gente tem aquela estética meio anos 80 e tal, eu virei e falei, cara, não sei de quem pode ser esse desafio, mas com certeza não é o da Agatha. Eu fiquei muito em dúvida, porque quando eu vi a estética dos anos 80, eu falei, da Lilia? Não pode ser da Lilia, não tava faz muito pegando sentido. também. E aí eu também fiquei, eu gostei, porque ele quebra a expectativa de que tudo relacionado à Agatha ia ser resolvido no final. Sim, né? total. E esse episódio, pra mim, foi justamente sobre resolver coisas e nos entregar coisas que a gente achou que só seriam resolvidas pro final. Eles resolvem fazer agora nesse episódio. Sim, principalmente porque eu acredito que a série tem muita coisa a entregar. Então todo mundo tava reclamando, todo mundo não, né? Tinha uma galera reclamando sobre o mistério do Tim, né? Quem é o Joe Locke, que personagem é esse? Aí tinha gente falando, ninguém se importa com esse mistério porque todo mundo já sabe quem é.
Então, beleza, nesse episódio, por exemplo, já entregaram quem é Exato, Joe Locke, já exato. entregaram o desafio da Agatha, porque tem mais coisa a ser desenvolvida, mais coisa a ser entregue, outros Exato. personagens aí que merecem o devido interesse e desenvolvimento do público, As e próprias acho que eles vão bruxas, né? trabalhar isso. As próprias Eu bruxas. fiquei muito feliz, exatamente o que você falou. É muito... Pra quem não sabe, a revelação... Já vamos avisar que vai ter spoiler nesse vídeo, Vai né? ter spoiler, Vai ter é. spoiler, tá? Então, o que a gente for falar agora aqui são revelações que tem spoiler. Eu tô olhando pra câmera errada, tá? Eu tava olhando pra aquela, é pra essa. Mas é o seguinte, vai ter spoiler, então assim, se você não quer, pode parar por aqui. Mas, pra quem não sabia, nesse episódio temos a revelação de que o jovem, esse personagem que a Giovanna estava falando agora, que é o interpretado pelo Joe Locke, é quem? O Wicano. Finalmente o Wicano chegou, depois de muita especulação, o Wicano está no MCU. Só que qual que é o problema dessa revelação? Acabou que o Funko Pop, não sei se você conhece o Funko Pop, aquele boneco que todo mundo tem, cabeçudo. Exato. Aqui no Brasil é bem caro. Acabou revelando antes da série acontecer, quando ele sai, tipo, material de divulgação dos Funkos, etc., acabaram divulgando que o Wicano ia estar na série. Bom, então, obrigada. Obrigado, Funko Pop, por foi tudo. ótimo, obrigado. Então tinha gente que já sabia, mas tinha gente que realmente não tinha visto isso do Funko. Não, ou achava que era um red herring, sabe aquele... Quando eles fazem pra desviar o assunto. Isso. Eu mesmo não tendo a acreditar nesses vazamentos de boneco, Lego etc. e Funko rola muito. Exato. Então, assim, por mais que eu já tivesse lido sobre isso do Funko, eu fiquei feliz com a revelação. Porque o jeito como fizeram foi muito legal. Achei muito legal. Adoro a inserção da Billie Eilish. Gosto da tiara da Wanda, né? A coroa, que faz uma referência super a personagem que a gente ainda não sabe se vai encontrar lá ou não. Mas gosto da revelação, gosto deles terem feito agora. Quinto episódio, Exatamente, meu. é o que eu ia falar. Aí. O fato de já ter acontecido agora, vão ser 9 episódios, né? 9 episódios, tem muito mais coisa pra rolar. rolar. Esse foi o quinto, ou seja, se a gente for contar ali a quantidade de bruxas que tem no Coven, a gente tem mais dois trials, né? Com esse da Agatha, agora só tem o da Lilia. Sim. E o da Aubrey Plaza, se rolar, porque existe essa grande especulação que, na verdade, ela é a morte. Exato, exatamente. Mas acho que antes da gente falar da morte, vamos contextualizar um pouco mais a questão da revelação do Wicano. Vamos, né? beleza. Que eu acho que, tipo, acho que, por mais que a personagem da Aubrey Plaza seja incrível justamente por ser a Aubrey Plaza, a revelação do Wicano foi o grande chamariz do episódio. Total. Eu acho. E o jeito como eles fizeram isso levou muita gente a criar mais especulações do que está acontecendo em relação a esse personagem. Na série, como a gente já mostrou, acho que até uma imagem aí da coroa, do Billy, esse momento aconteceu depois de uma discussão, né, com a Agatha. Eles têm acontece o trial, né, é o terceiro trial da série já? Sim. Esse foi o terceiro, né? Sim. E depois desse trial tem uma morte, que acho que daqui a pouco a gente vai falar também mais sobre essa morte, esse personagem que morre. E aí acontece essa discussão e no meio dessa discussão, teoricamente, o episódio dá a entender que o personagem, o Tim, o jovem, tem os poderes despertados por conta dessa discussão. E aí, depois que despertam os poderes, a câmera volta pra ele, né? Ele faz ali, ele arremessa a Agatha pra longe, arremessa a Lilia pra longe. Não pode arremessar senhoras de idade assim, Wicano. Não precisa fazer isso. Respeite os mais velhos. Respeita os mais velhos. E aí, volta a câmera justamente nessa cena que vocês estão vendo aí. E ele tá com a coroazinha, que é muito parecida com... A da Wanda. A da Wanda, que tem aí essa imagem, pode ver. Enfim, já era algo que muita gente falava e agora esse episódio finalmente trouxe essa confirmação desse jeito pra gente. Eu acredito que por toda a construção de acontecimentos sequenciais, das cenas mesmo, não foi uma surpresa pra ele. Ou seja, não pareceu que ele viu os poderes e falou, meu Deus, tenho poderes. Não, parecia que ele já tinha um domínio sobre ele, já tinha conhecimento. O que me leva a acreditar que ele mesmo colocou o feitiço pra ele não poder falar o nome dele. Por quê? Qual é a minha grande teoria aqui? A minha grande teoria é que ele quis entrar no caminho das bruxas pra lá no final conseguir resgatar a mãe. Eu acho que esse é o objetivo dele. Sim. E ele sabia que ele precisava entrar nesse Coven de alguma forma. E a forma que ele encontrou foi meio que se aproximando, de certa forma, da Agatha. E a gente viu uma construção nesses 4 ou 5 episódios que a Agatha meio que, lá no fundo, suspeitava
que o Tin podia ser o filho dela, Sim. que é o Sebastian Scratch. Nicholas Scratch. Nicholas Scratch. Nicholas Scratch. No que tange a possibilidade de ser o Nicholas Scratch ou não, a gente vê nesse episódio que essa possibilidade é caída por terra. Por quê? Porque durante o trial, o Wicano, né, enfim, Tin, Joe Locke, ele vai lá e fala o nome do Nicholas Scratch durante a Ouija. E ele tem um feitiço que ele não pode falar o próprio nome. Sim. Se ele não pode falar o próprio nome, Nicholas Scratch não é o nome dele. Exato. O que nos leva a acreditar e leva a Agatha a cair na consciência também que aquele não é Nicholas Scratch. Então qualquer tipo de esperança que ela tinha daquele ser o filho dela, acabou, entendeu? Eu não tinha pensado por esse ângulo de que ele falou o nome. É. Então ele não pode, então não Ele é não o pode, Nicholas, é verdade, exato, é verdade. entendeu? Nossa, Então isso eu não tem tinha duas observações aí, né? A Agatha escuta a voz do menino, Do né? filho, Pela é. Ouija, então Aham. supostamente ele tá morto mesmo, que é um espírito. Mas também o fato de que ele tá proibido de falar o próprio nome. Se ele tá proibido de falar o próprio nome, ele não pode falar Nicholas Scratch. Exato. Sacou? Nossa, é verdade. Eu não tinha. Plot twist. Super passou esse detalhe por mim, eu não tinha pensado nisso. E porque- nisso, a Agatha, ela ficou meio virada no giraia, entendeu? Ficou. Ela ficou meio revoltada. Eu acho que toda essa questão do poder dela, a gente tá começando a entender que talvez seja uma coisa de nascença mesmo, né? A mãe dela vira e fala, você nasceu ela nasceu do amaldiçoada. mal, Eu acho que ela tem um problema real, ela tava sendo sincera lá sobre não conseguir controlar os poderes, ela tem essa dificuldade, talvez a morte do filho esteja relacionada a isso, mas moral da história, isso tudo pra jogar a gente no fato de que a Agatha caiu na consciência de que aquele não é o filho dela, é gerada uma discussão, e eu acho que ela talvez tenha provocado o menino de propósito. Com certeza. Porque a partir do momento que ela sacou que ele não é filho dela, ela já sacou que era filho da Wanda. Por isso que E ela ela fala, queria você é o parecido com a poder. sua mãe. Com certeza. Queria o poder. Com certeza. E por que ele atingiu as senhoras? Porque Pra não... Pegou? É isso. Pegou a acabou o visão? vídeo agora. Acabou o vídeo agora. Por isso, realmente inclusive, foi isso. Foi volta realmente na isso. cena, ele vai pra cima, ele Sim. ele joga na Agatha pra dar um sustinho, mas pra ela não absorver os poderes dele, ele meio que dissipa, assim. Isso Exato. que ele dissipa atinge as outras Atinge as duas. Porque se você for... acho que a gente tem essa imagem aí Tem um momento no trial em que a Alice, ela usa os poderes dela na Agatha. Sim. Porque o que acontece? A Agatha tá nesse meio do trial aí, ó. Essa cena aí que tá mostrando. A Alice tá tentando salvar a Agatha nesse momento. Porque ela tá ali sobre o domínio do espírito da mãe e tal. E tem essa questão que a Giovanna falou. Nesse momento, nessa cena aí que tá mostrando... A Agatha está absorvendo os poderes da Sim. Alice, né? E ela dá a entender no episódio que é de maneira... Não proposital, Não proposital, né? Que nem exato. ela fez com a mãe e as outras Exatamente, bruxas. que falam- Que nem ela pode ter feito com o filho Isso, também. Eu acho que é por isso que a mãe dela quis matá-la também. Exato. Porque ela realmente é uma curse, entre aspas, uma maldição. Exatamente, porque o que acontece? Depois que a Alice joga esse poder na Agatha, ela morre. Tá? Fica aqui o spoiler aqui novamente. A Alice, infelizmente, olha aí. A pobre da Alice, ó. Nem teve muita fala nesse episódio, a menina. E já morreu. Olha aí. E aí ela faleceu por conta justamente disso. A Agatha absorveu os poderes dela. E aí, eu imagino que foi exatamente o que você falou, que ela queria fazer a mesma coisa com o Wicano. A partir do momento que ela se toca que o Wicano não é o filho dela... Ela fala, opa, peraí. Então vou absorver os poderes desse aqui, que ainda é filho da inimiga. Exatamente, eu preciso ganhar alguma coisa com isso. E aí, tanto que, tipo assim, ela fala pra ele, né, você é muito parecido com a sua mãe, com aquele sorrisinho de vilã, né? E aí ela vira e vai embora rindo, porque ela sabe que ele vai atacar ela, né? Afinal de contas, também vale lembrar que o Wicano é uma pessoa jovem, né? Então, assim, impulsivo, é uma pessoa que dá pra você provocar muito fácil. E aí, só que ela não esperava que ele tivesse essa sacada, justamente que foi o que a Giovanna falou, de controlar as outras duas bruxas, né? E não usar o poder dele diretamente nela, que acho que era o que a Agatha tava esperando. Eu concordo com você, acho que é exatamente isso. E mais um tópico que meio que comprova esse fato dela talvez ter mesmo um descontrole dos poderes, ela ser vítima dos próprios poderes, isso ter tornado ela uma vilã, talvez, que ela chegou à conclusão que ela não teria como controlar isso, ela seria essa persona meio maléfica.
Eu acho que aquele momento que ela escuta a voz do filho, talvez seja meio que uma lembrança, entendeu? Do momento que o filho talvez teve uma troca de poderes com ela e ela acidentalmente matou o menino. Não acho que foi o filho se comunicando ali naquele momento. Foi uma lembrança dela é. do filho falando, mãe, por favor, para. Sim. E aí ela lembrando daquele momento que ela não teve controle e acabou matando o filho. Por isso que eu acho que existe tanto essa fissura com o Darkhold. Ela provavelmente foi atrás do Darkhold pra reaver o filho, que meio que foi tirado por conta dela mesma, entendeu? E aí tem o rumor de que ela... Isso aí eles falam lá no 3º episódio, de que a Agatha trocou o filho dela pelo Darkhold. Mas a gente não sabe se isso é realmente o que aconteceu, né? Eu acho que foi rolou um acidente, não acho que a Agatha vai conseguir ser colocada nessa posição de trocou o próprio filho por um artefato mágico, até porque a gente vê que ela tem um ponto fraco que é o próprio filho. Sim. Acredito que tenha sido um acidente, ela tenha ido atrás do Darkhold pra reaver o filho. Mas, é isso que a gente falou, quando ela percebe que o Billy não é o filho dela, as coisas meio que... Ela vira uma chave. Dá uma zapeada e aí as coisas começam a acontecer a partir daí. Agora, existe uma teoria que eu não sei se eu concordo, eu acho que não, mas que é que o Billy ele está sendo controlado pela Wanda. Nossa, mas... Eu acho que não. Eu acho que é muito Acho que não, acho que tá super livre, espontânea vontade lá. Ele é impulsivo mesmo, ele entrou no caminho das bruxas pra tentar achar a mãe. Exato, e eu acho que seria mais legal se for por esse lado onde ele tomou essa decisão, onde ele não tá sendo controlado pela Wanda, onde ele entrou por conta própria e ele tá enganando todo mundo ali, porque... Todo mundo acha que ele é um ingênuo. que ele é o pet, que ele é o não sei o quê. Então vai ser muito... No final das contas... E se a gente for pra analisar o Wiccan nos quadrinhos, ele é um personagem muito poderoso, ele tem ali, né, a sua importância. Então, acho que seria mais legal se a Marvel for por esse caminho, dele propositalmente ter escolhido fazer isso, né? De não ter ninguém controlando ele. Eu acho que vai ser muito mais legal. Apesar de querer que a Wanda volte. Acho que todo mundo quer que todo mundo não quer a Wanda morta, né? Sim. Mas eu acho que vai ser mais legal se for por esse caminho. Mas pegando esse gancho também de construção de personagem ao longo da temporada, a gente tá vendo essa construção do Wiccan, mas é interessante como a gente vê pequenas coisas durante os episódios que acabam se interligando, não só de construção de personagem, mas como pequenas frases e pequenas... quebra-cabeça, né? Pequenas peças do quebra-cabeça que vão se encaixando. E o PP, antes da gente começar esse vídeo, citou uma coisa que eu não tinha reparado, mas conta aí, PP, que eu achei genial. Gente, primeiramente quero dizer que eu, por conta própria, jamais teria conseguido perceber isso. Graças ao Twitter, que voltou aqui no Brasil, eu consegui perceber. Então, assim, muito obrigado, internautas, fãs de Agatha desde sempre. É o seguinte... isso que a Giovana falou é muito legal, porque pra mim é uma das coisas que eu mais gosto nas séries da Marvel, que é quando eles começam a conectar as coisas realmente em um episódio com o outro. E nesse episódio, como eu falei, teve a cena da Alice tentando salvar a Agatha e por conta disso ela acaba falecendo. Mas percebemos que a Lilia, que é a personagem interpretada pela Patti LuPone, em episódios anteriores, eu não sei se vocês vão lembrar, ela... fala frases espontaneamente, assim, do nada, frases sem sentidos e desconexas. Só que não é tão sem sentido assim. Exatamente. Descobrimos ontem e hoje, que não foram frases assim tão sem sentido. Porque como vocês sabem, a Lilia, ela é a personagem... Ela tem visões, né? Tem um nome pra isso, eu esqueci agora. Ela fala que ela é charlatã, né? Como é que é leitura de mão? Leitura de tarô, essas coisas aí. Taróloga. O poder dela, né, cada bruxa tem a sua especialização, a da Lilia são justamente as visões e tal. E nos episódios passados, do nada, ela virava e falava uma frase, como, por exemplo, essa que estamos mostrando aí na tela, onde ela fala, Alice, don't, tipo assim, Alice, não. Do nada. E era do nada, era completamente sem contexto. Essa outra que tá mostrando aí também, do nada ela virou e falou, try to save Agatha. Tipo assim, do nada, tente salvar a Agatha, sem contexto algum. Isso em episódios passados. Agora... sabendo do que acontece no 5º episódio, a gente vê que a Alice morre justamente tentando salvar a Agatha do fantasma. E era isso que a Lilia talvez estava tentando, as visões da Lilia estavam tentando avisar nos episódios anteriores, porque no episódio 4 ela fala do nada, Alice não, totalmente sem contexto, e no episódio 3, antes desse, ela fala, tente salvar a Agatha. Se você juntar as frases na ordem reversa, é Alice, não tente salvar a Agatha. Porque senão ela vai morrer, que foi o que aconteceu nesse episódio. Então a gente vê aí pequenos pedaços dos episódios anteriores que estão finalmente se conectando e começando a fazer sentido. Total. E isso é muito legal, porque
tempo que eu não senti um negócio assim em série da Marvel. De você tentar pegar aquele pequeno elemento e falar, Exato. o que isso significa? O que me deixa ver isso, porque eu gostava muito disso em WandaVision. Eu acho que o que todo mundo gostou em WandaVision, além de ser uma série que realmente tinha uma qualidade por si só, era justamente essas teorias que a galera engajava nas redes e ficava... É um mistério, né? Eu acho que faltou... A Marvel perdeu um pouco essa essência conforme as suas séries foram crescendo de quantidade. E essa volta tá me deixando muito mais interessado por tudo. E eu gosto também dessa parte do mistério. E lembrando que a Lilia continua com as frases jogadas. Nesse episódio, ela teve uma frase jogada do tipo, a gente vai ter que fazer tudo de novo, vamos ter que fazer pela primeira vez. É outra teoria que eu acho melhor a gente destrinchar depois em um próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ter meia hora. Mas basicamente eu e o Pepe falamos antes da gravação também, e a gente tá imaginando que os trials vão ter que ser refeitos pra elas fazerem direito e as bruxas não morrerem. Então eu acho que existe essa pequena possibilidade das bruxas voltarem à vida. E lembrando, aproveitando esse último gancho, pra trazer a questão da morte, né? A morte dessas personagens, como a morte está tão presente aí nesses episódios, e por consequência, a galera colocando aí a Aubrey Plaza como a possível personagem morte. O que nos confirma também essa possível teoria é o fato de que no final do episódio ela simplesmente some de cena. Não tá em nenhum lugar ali. E a teoria é que botaram ela pra trabalhar, né? A Alice morreu, tiveram que botar ela pra trabalhar, porque a primeira morte, que foi da Mrs. Hart, ela já não tava em cena, ela aparece depois. Então ela foi lá, trabalhou e tal. Sim. Então você falou, oi galera, não precisei mais trabalhar. Ou ela Agora... pode até ter chego depois da primeira morte, né? Tipo assim, morreu alguém, então, ela foi cheguei. isso, foi depois, entendeu? Ela foi trabalhar e tal. Exato. A personagem da Aubrey Plaza é a Hill Vidal, que é a bruxa verde, né, do Coven. É a bruxa que teoricamente controla os poderes da natureza. Então, tá rolando essa teoria, essa especulação de que ela, na verdade, seja a morte. E esse episódio deu muitos sinais de que isso é realmente o que está acontecendo. Não só pelo que a Giovanna falou dela não aparecer no final, porque o que acontece na cena final, naquele momento ali que os poderes do Billy, do Wiccan despertam, foi depois da morte da Alice, né? Então todos os personagens estão ali, menos a Alice, que tá morta, que ficou lá num outro ambiente da série, e a personagem da Aubrey Plaza, a Hill Vidal. Tá lá fazendo o trabalho dela. Ela foi lá pegar o corpo morto, é o que estão falando. E aí, essa questão da Hill Vidal tá entrando aí, tipo, será que ela é... Nesse episódio, toda hora, ela dá risadinha quando falam de morte, não sei o quê. Então tá todo mundo especulando de que talvez ela seja, de fato, a personagem. O que seria legal, porque, como a própria Giovanna falou aqui, alguns mistérios já foram revelados no 5º episódio. O que mais a gente pode ter ainda pra acontecer no decorrer de 4 episódios? E isso seria uma revelação muito legal. Ai, gente, eu estou amando Agatha. Estou ansiosa para as próximas revelações. Sim. Eu achei que esse episódio foi muito legal. A gente teve uma personagem que era a Alice, que acabou enfrentando uma maldição geracional no outro episódio para acabar falecendo nesse. Então eu acho que a série tá conseguindo mexer muito com comédia, ao mesmo tempo com drama, com suspense. Eu, particularmente, como fã de American Horror Story, como fã de Scream Queens, eu acho que o Ryan Murphy... Ele tá... Se falasse que é Jack Sheffer e Ryan Murphy dirigindo, eu super acreditaria. Sim. Mas eu tô achando a série excelente. Gosto dessas misturas de temas, gosto das misturas de gênero e gosto do fato de que ela não está se apegando tanto a criar um vínculo com o futuro da Marvel. Ela entrega um produto bom sozinha, é um produto sozinho, único, que funciona. Tem referência da Wanda, tem referência... Tem, mas não é sobre unir todo mundo para um futuro da Marvel. Não é sobre multiverso ou não. Porque a Wanda tá conectada a esses personagens porque ela fez parte da história deles durante o MCU. Então é impossível você contar uma história totalmente desconecta dela. Sim. Mas não tem nada de multiverso, não tem nada disso, que é ótimo. E o que você falou dos personagens é muito legal porque eles estão dando tempo da gente se importar com os personagens. Total. Então, quando morre a Mrs. Hart no segundo episódio... Quando ela apareceu agora? É muito... Você se importa com eles, o que é algo que não tava rolando muito nas outras séries. Bom, é isso. Pepe, posso contar com você na próxima análise? Com certeza. Então, Comigo e com o Twitter, trarei mais teorias dos internautas. Justíssimo. Devemos agradecimentos, então, ao Twitter. Agradecimentos ao Twitter e agradecimentos aos showrunners da série por estarem fazendo uma série boa, finalmente. Amém! As bruxas salvaram a Marvel. Pepe, muito obrigada pela sua participação. Espero você na próxima. Mas, galera, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando de Agatha desde sempre. Estão gostando, estão desgostando?
quais as teorias de vocês e se preparem que o 6º episódio está chegando e estaremos aqui para destrinchá-lo e também teorizar. É isso aí. Valeu, gente.